Oi pessoal, tudo bem? Crie um algoritmo que com array aqui, com vetor com 10 números, ele retorna para mim a soma. Então a gente vai ter um array com 10 números, tá? Inteiros, e ele vai somar para mim e vai me trazer aqui o resultado da soma. Se eu executar, você vai ver que ele me dá aqui o resultado da soma. Eu vou colocar um aqui no primeiro, para você ver que vai 53 no início, né? Óbvio que vai dar 54. Aí se eu quiser que dê 55, né? Tem que ser 2, é isso? É, exatamente. Ou seja, tá funcionando. Ele inclusive adiciona o sinal de mais, ó. E aí no último ele coloca o igual, sem problema nenhum. Eu vou mostrar para você o algoritmo do zero, tá ok? Então eu vou apagar aqui. Você vê que agora eu não tenho nada. Para mim criar esse algoritmo, eu preciso entender o seguinte. Eu preciso criar um array com 10 posições, tá? Ou seja, um array que armazene 10 números. E aí depois eu preciso acessar o índice desse array. Como todo mundo sabe, né? Um array, um vetor, ele tem N posições. Você que decide, você na hora que está criando o array, você escolhe a quantidade de posições, né? E aí, cada posição ela tem um índice ali, e ele geralmente é numerado, né? E esse índice ele começa a contar do zero, tá ok? Então, por exemplo, eu vou criar aqui a variável que a gente vai usar, que é inteiro, do tipo inteiro números. E essa variável, eu colocando o valor de 10 aqui, eu já estou dizendo que é um array com 10 posições. Se eu arrastar aqui, vai aparecer para mim um array com 10 posições, nesse caso aqui vazio, ó, não tem nenhum valor dentro, tá? E se eu quiser atribuir valores, eu poderia criar um loop de repetição para percorrer e eu ir digitando os valores, mas eu vou fazer da forma tradicional, que é adicionando os valores aqui manualmente, tá ok? Então aqui eu vou adicionar 10 valores, tá? Já com o array, ele tem 10 posições, já começa a contar índice 0, índice 1, eu vou adicionando aqui. Eu vou adicionar... Meu teclado tá com um problema, gente. Do jeito que está aqui, se eu executar, não vai dar certo. Ó. Ele vai falar que o array deve possuir 10 elementos e que eu preciso inserir mais 8, tá? E a gente vai fazer isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu tenho um array com 10 posições. O fato é que se eu executar, você vai ver que cada número que eu pus aqui vai aparecer no seu respectivo índice. Por exemplo, o primeiro valor, já que o array começa a contar do índice 0, é o 2. Então ele aparece aqui para mim antes. O último valor, já que a última posição é 9, é o 1. Ele aparece aqui para mim no final. Poderia ser qualquer outro valor, tá? Só para você ver, ó. 10, por exemplo. Então, o próximo passo é criar uma variável com o nome de soma. E essa variável ela vai começar valendo 0. Eu vou arrastar ela para cá. Você vai ver que ela vale 0. Ó. E aí, eu vou criar um loop de repetição onde cada vez que eu percorrer um índice do array, eu vou somar esse valor e atribuir ele aqui dentro da variável soma. Eu não vou subscrever, eu vou somar ao valor que já existia antes, tá bom? Então, antes existia 0, vai passar a existir 2. Aí, antes existia 2, vai passar a existir 12 mais 2 e assim por diante. Então, para isso, eu preciso de um loop, tá? E esse loop, ele começa a contar... Olha, meu teclado tá horrível, cara. Sério. Comprar um teclado mecânico. Ele começa a contar... Olha, eu digito e não vai as letras certas. Começo com a variável do tipo inteiro. E essa variável eu estou chamando ela de i porque eu quero associar ela aos índices do array, tá ok? Então, é muito comum a gente criar uma variável dentro do par aqui, do tipo inteiro. É ela que vai ser o nosso contador, que vai percorrer cada dado aqui. É muito comum a gente inicializar ela com o valor inicial do índice do array, que no caso é 0. Então, ela está inicializada com 0. E aqui você faz uma comparação assim, ó, enquanto i for menor que o tamanho do array. E qual que era o tamanho do array? É 10. Então, eu coloco 10 aqui. E aí, enquanto ela for menor que 10, que é o tamanho do array, eu somo mais 1 a ela. Do jeito que está aqui, você observa que com isso eu consigo acessar os índices do array, porque se eu colocar para mostrar o que está acontecendo dentro de i,
você vai ver que ele está contando de 0 a 9. E é exatamente isso que são os índices, ó. Esses dados aqui são os dados da variável i. Fato é que se eu colocar aqui, ela vai, no final ela termina valendo 9, ó, tá vendo? Que é exatamente os dados, ela vai até o final do array. Isso é muito bom porque eu vou usar ela para acessar o array. Porque aqui fora, se você for ver, se eu vier aqui fora e escrever assim, escreva, e eu vier aqui, e eu quero acessar, por exemplo, eu quero mostrar o número 8 aqui na tela. Primeiro eu tenho que saber em qual índice o 8 tá. Vamos ver aqui, o 8, deixa eu só executar para me ver de forma tradicional. Bom, o 8 está no índice 5, ó, tá vendo? Então, para me mostrar aqui, eu teria que digitar números, né? Números 8. Olha, eu coloquei lá dentro e ele pulou para fora. Números 8. E aí, ele mostra para mim. Está mostrando 2. Não era para mostrar o 8. Ah, é óbvio, né? É óbvio. 8, tá? Realmente tem o número 2 no índice 8. Se eu quero mostrar o número 8, eu tenho que colocar o índice dele, que é 5. Tá vendo aqui? Aí eu consigo acessar o 8. Então, observa que de 0 a 9, basta eu colocar o número do meu índice, eu consigo acessar o número propriamente dito. Aqui dentro do loop, vai ser legal que eu vou conseguir fazer isso de forma dinâmica. Fato é que se eu vier aqui e colocar um escreva, e aqui dentro eu vou colocar aspas, vou dar um espaço, vou colocar a variável números, eu apertei a vírgula só uma vez, gente, eu juro. E eu vier aqui colocar o i, você vai ver que se eu executar passo a passo, ó, ele começa lendo array, aí a variável soma, né? Aí a variável i vale 0. Se ela vale 0, ela vai printar o valor de 2 para mim. Fica olhando. Olha lá, 2, tá vendo? Aí ela vai continuar enquanto ela não valer 10. Enquanto ela for menor que 10, ela vai continuar. E aí sim ela vai, ó, pintando os valores para mim de acordo com o índice. Você vê que o i vale 6 e é exatamente o que ele printou para mim, ó. O índice 6, tá vendo? E aí, quando eu clico, ele vai printar o que está no índice 6, que é 9. Olha lá, 9. Agora é o índice 7, que vai printar para mim, que é o 0. E assim por diante. Então, eu consigo olhar todos os dados do meu array. Então, agora, o que eu vou fazer é fazer a soma. E para mim fazer essa soma, já que eu consigo acessar todos os dados do array, eu preciso, a cada loop aqui, somar mais um dentro da variável soma. Não é somar mais um, literalmente, do número 1. É somar mais um valor que está no array. Então, como é que ficaria? Eu teria que simplesmente vir aqui, digitar soma, vai receber ela mesma, mais o array de números, né, na posição, no índice em que eu encontro. Como eu mostrei para vocês, eu consigo acessar o índice separadamente. Agora você vai ver a variável soma somando valores. Então, se eu executar devagarinho, ó, soma está valendo 0. Depois que ela cair aqui nesse cálculo, vai acontecer que quando eu voltar para o loop lá, a soma já vai estar valendo 2. Fica olhando. Aqui, ó. Primeiro, eu tenho um array com todos os números. Depois, a variável soma começa valendo 0. Aí, quando eu clico de novo, a variável soma começa valendo 0, mas eu já acessei o índice 0 aqui do vetor. Tá vendo? A variável i acessou aqui o índice que é 2. Se eu executo de novo, aí é feita uma soma. Então, a variável soma passa a valer 2. De novo, a variável soma passa a valer 14, porque ela somou os 2 que eu armazenei no loop anterior, mais 12 nesse loop, que dá um total de 14. Se eu executo de novo, ela já somou os 14 que estava antes, mais o 4 no próximo loop. E agora o loop 3, ela já vai somar para mim com mais 6, e assim ela vai somando, ó, tá vendo? Somando um por um. Chegou no último, ela somou, deu 54 a soma. Como é que eu faço para exibir
isso aqui da forma correta, sabe? Colocar os números sequencialmente, tá? E no final um sinal de igual. Primeiro, eu tenho que atentar com o final do array. O final do meu array, do meu vetor, é o 9. Então, no índice 9, eu termino de percorrer o meu vetor. Ora, se eu termino de percorrer no índice 9, significa que enquanto eu estiver percorrendo o vetor, eu vou adicionar um sinalzinho de mais. A partir do momento que o índice for 9, posteriormente eu vou adicionar um sinal de igual. E como é que eu vou fazer isso? Com o operador lógico, operador relacional. O que eu faço? Eu venho aqui, digito se, e aí eu pergunto o seguinte: enquanto i for diferente de 9, ou seja, enquanto o i for diferente do final do vetor, ele vai adicionar para mim o sinal de mais. Tanto fato é que se eu colocar aqui do jeito que está aqui, ó, só o sinal de mais, ele vai adicionar para mim o sinal de mais 8 vezes. Ó, ele tá vendo? 8 vezes o sinal de mais. Só que entre os sinais de mais, eu quero que apareça o número aqui. E como é que eu faço para aparecer o número? Fora do se, eu venho aqui e eu coloco o meu número na posição i, para ele percorrer para mim. Aí agora ele vai aparecer primeiro o número, aí depois ele vai perguntar: o i é igual a 9? Não, o i é diferente. Então tá bom, então adiciona mais para mim. E assim ele vai fazendo, ó. Aí quando chegar no último aqui, que é 2, que é 10, ele vai adicionar um sinal. Agora, tudo que falta é eu dizer aqui sim, não. Ou seja, se eu conseguir adicionar o sinal de mais com i sendo diferente de 9, e aí ele chegou até na última posição, ele adicionou o sinal de mais 8 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele adicionou o sinal de mais para mim, na verdade, as 9 vezes. A partir do momento que ele for diferente que ele for igual a 9, aí ele já vai adicionar para mim o sinal de igual. Então eu venho aqui e coloco escreva, e ele vai adicionar o sinal de igual apenas uma vez, apenas a vez que o meu vetor, a variável i, tenha o valor do índice 9, e aí ele vai adicionar o sinal de igual. Fato é que no final ele adiciona para mim o sinal de igual, tá vendo? E aí tudo que eu preciso fazer é vir aqui e mostrar a variável soma dessa forma. E aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu posso mudar aqui os valores, não tem problema. Vai dar certinho, ó. 150. E assim a gente termina o nosso algoritmo, tá ok?